Quero informar a presença das autoridades constituídas do deputado estadual pelo Estado do Amapá, o pastor Oliveira, e informar a presença do senhor deputado estadual pelo Estado do Amapá, o senhor Jório Oeiras, do senhor deputado estadual pelo Estado do Amapá, delegado Inácio. Dando seguimento ao uso da palavra, convidamos o orador, o senhor Nils Edwin Neto, pesquisador e professor associado da Universidade Federal do Pará, indicado pelo PSOL. O senhor tem um tempo de 5 minutos. Boa tarde a todos. Eu vou me desculpar desde já por quebrar o protocolo, já que eu tenho apenas 5 minutos. Eu vou cumprimentar a todos uma única vez. Me desculpem as autoridades presentes, os deputados e deputadas. É uma satisfação estar aqui, né? Aproveitar esse fórum para tratar dessa questão, especialmente hoje, né? Que é o Dia Mundial do Meio Ambiente. E eu gostaria de começar concordando, inclusive, com a frase dita pelo nosso excelentíssimo ministro de Minas e Energia, né? Que é inadmissível que nós não consigamos equilibrar o desenvolvimento econômico e social às questões ambientais, né, conjuntamente. Como eu falei, eu concordo, é inadmissível isso, né? Mas eu gostaria de lembrar que o licenciamento ambiental, ele não é para atrapalhar o desenvolvimento, e sim para garantir a sustentabilidade dele, né? O licenciamento ambiental vem ocorrendo no Brasil há mais de 40 anos, né, com sucesso, embora com problemas, que sempre há problemas, né? E é um trâmite necessário para qualquer empreendimento, então, reforçar, né, que esse trâmite deve seguir, né? O IBAMA é o órgão responsável pelo licenciamento. E, do ponto de vista de pesquisadores que eu aqui estou representando, né, além de ser minha opinião, é que com os elementos apresentados hoje no processo de licenciamento, é justificada a posição do IBAMA de não ter concedido, nesse momento, o licenciamento. Essa é a posição do grupo que eu represento, tá? Bom, e esse processo, né, ele é bastante complexo, tem várias variáveis diferentes, né, mas como o tempo aqui é curto, eu gostaria de enfatizar questões que nós já discutimos, inclusive com a Petrobras, com outras universidades, que é a questão da modelagem da dispersão de óleo num eventual derramamento. Do nosso ponto de vista, o modelo que foi utilizado, né, a maneira com que ele foi ambientado, calibrado, validado, quando foi calibrado e validado, não é adequado para entender, para simular os processos dinâmicos na faixa costeira, na faixa rasa. E nesse modelo, a costa com mais de 7.600 km² de manguezal, por exemplo, ela é como se fosse uma parede. Ela não tem abertura, ela não tem manguezal, a maré não consegue avançar nessa faixa, né, pelo modelo, o que impede o modelo de simular processos que levariam eventualmente o óleo na costa, né? Então, a posição, acredito que do IBAMA também, é essa, que não há segurança para afirmar, com a modelagem que foi feita, por exemplo, de que o óleo não chegaria na costa brasileira. E mesmo assim o modelo consegue simular hoje, né, na versão de 2022, que o óleo chega, por exemplo, nas Guianas, nas Antilhas, né? Eventualmente, claro que no caso de um acidente, que a gente sabe que o risco é pequeno, né? Mas ele existe. Por exemplo, na bacia da Foz do Amazonas, de acordo com dados da própria ANP, foram perfurados, principalmente antes de existir o licenciamento ambiental, 95 poços e 28% deles foram abandonados por acidente mecânico. Então, é uma possibilidade que existe, né? Não é uma coisa que o IBAMA inventou, a possibilidade de um acidente, e nem é uma invenção a possibilidade do óleo chegar na costa. Então,
pela sensibilidade, questões que já foram levantadas aqui. Do ponto de vista científico, técnico, acadêmico, e em harmonia com o parecer do IBAMA, nós precisamos fazer um estudo de impacto ambiental mais apropriado para que, eventualmente, haja segurança para o licenciamento ambiental. O IBAMA não fez uma negativa definitiva, né? Isso aí é um processo que ainda está em discussão. Se a licença vai ou não ser emitida, né? Nesse caso, cabe ao IBAMA. Tem muitos outros aspectos, né, que a gente pode discutir, mas além dessa questão se o óleo chega ou não na costa, tem outro aspecto que precisa ser considerado, que é o chamado intemperismo, ou vamos chamar assim de alteração do óleo, né? Um óleo, no caso de um vazamento, ele pode, com o tempo, ele acontece, ele se oxida, se altera, perde voláteis e ele vira um piche, né? Falando uma linguagem mais acessível, e esse material fica mais pesado que a água, ele afunda e afeta os ambientes de fundo, por exemplo, recifes mesofóticos que ocorrem na região. Então, isso também precisa ser melhor considerado, né, no processo de estudo de impacto ambiental. E, como eu disse, não cabe nem à universidade, né, determinar se o licenciamento vai ou não ser concedido. Então, como eu falei, existem muitos outros aspectos que a gente pode debater, mas eu espero que, ao longo, né, dos próximos dias, semanas e meses, né, a gente possa ter uma discussão mais madura, sem populismo, sem apelação, sem pressão política e econômica em cima dos órgãos ambientais, por exemplo, né? E a gente possa, então, encontrar uma maneira de sair desse impasse. Obrigado.